Toca Livros e Editora Aruanda apresentam Flecha Certeira, o grande caçador de almas, de Paulo Ludogero, ditado pelo espírito viking, narrado por Cláudio Fontana. Este audiolivro contém material de apoio. Como sempre, dedico este livro à minha mãe, Maria Imaculada. Mãe, sem a senhora, eu jamais teria atingido o grau que tenho hoje em nossa religião. Sei que ainda preciso aprender muito, mas tendo a senhora como exemplo, tenho a certeza de que alcançarei novos patamares. Flecha Certeira, lá da aldeia, vem trabalhar. Foi o senhor Oxóssi, Flecha Certeira, quem mandou lhe chamar. Nesse terreiro, os filhos vêm lhe procurar. Venha nos ajudar, meu caboclo, com as ordens de Oxalá. Rosemary Campos de Lima. Ponto cantado recebido pela médium da Tenda Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia. Ouça esse e outros pontos cantados apontando a câmera do celular para o QR Code disponível no material de apoio 1. Na transcrição desse ponto cantado, a correção gramatical e a concordância foram preteridas em prol do ritmo e da melodia. Nota do autor. Em 26 de outubro de 1991, por intermédio das mãos da cabocla Iracema, guia-chefe espiritual de Mãe Imaculada, da Tenda Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, pela primeira vez em uma gira de desenvolvimento mediúnico, manifestei o caboclo Flecha Certeira, guia-chefe espiritual de minha coroa. Como qualquer médium em desenvolvimento, senti um misto de alegria e de medo. Sim, medo. Medo de errar e de não estar à altura de manifestar um espírito de luz. Senhor Caboclo Flecha Certeira, como um verdadeiro pai, já me repreendeu diversas vezes, sempre me corrigindo quando necessário. Não me vejo nessa vida sem a presença de meu pai Flecha Certeira. Sei que muitos médiums carregam um caboclo Flecha Certeira na coroa. Recentemente, no fim do ano de 2022, conheci uma irmã de fé que trabalha com uma cabocla Flecha Certeira. Conversei bastante com alguns médiuns e entendi que existem muitas semelhanças nas atitudes e nas ações desses caboclos. Espero que a leitura desse livro proporcione a todos o entendimento de que o mundo espiritual é lindo e de que as entidades de luz nos amam muito. Prefácio. O hábito de leitura sempre fez parte de minha vida. Mesmo antes de ingressar na Umbanda, a literatura espírita já despertava meu interesse e eu me envolvia com aquelas histórias de uma forma diferente, como se algo nelas tivesse um sentido e fizesse parte de algo maior, que estivesse além de meu entendimento na época. Hoje, como médium umbandista, percebo que estava sendo preparada para entender o mundo espiritual e chegar até aqui. Com muita honra, aceitei o convite para escrever o prefácio deste livro. Se antes eu lia os livros imaginando um cenário desconhecido, hoje leio a história de alguém que conheço, com quem converso, que faz parte de minha vida e que me guia pelo caminho chamado Umbanda. Conhecer um pouco da história do caboclo Flecha Certeira e de sua vida na Terra foi uma grata surpresa. Senti como se, de alguma forma, eu estivesse conectada e fizesse parte daquela vivência. Livro bom é assim, nos leva para dentro da história e mexe com a gente. Emocionei-me diversas vezes, pois a cada capítulo algo novo acontecia e me permitia ligar os pontos e criar conexões entre personagens e situações, o que ia ao encontro da egrégora de nossa casa, de nossa raiz. Senti e chorei as dores das partidas, sorri e vibrei com a alegria dos encontros e reencontros, e imaginei um dia ter o privilégio de conhecer alguma das entidades retratadas no livro, mas desconhecidas por nós até o momento. Caçador de almas. Essas palavras me tocaram profundamente, pois dessa forma que sinto ter chegado ao terreiro. Como bom guerreiro que é, ele foi à luta e me resgatou. Não apenas a minha pessoa, mas principalmente a fé em mim e nos guias que fazem parte de minha caminhada mediúnica.
Não posso deixar de agradecer também a cabocla Jaciara, que é parte fundamental de minha jornada. Creio que, conhecendo a história do caboclo Flecha Certeira, podemos trazer seus ensinamentos para a realidade dos dias atuais. Ele tinha um caminho a seguir e uma vontade que desafiava o que havia sido traçado para ele. Com perseverança, respeito e honra, ele conseguiu ir além do esperado e mostrou a todos como ser digno das conquistas, abrindo caminho para que outros alcançassem as próprias vitórias. Que eu, médium, continue aprendendo e servindo a nossa casa de maneira mais digna e honrosa possível. Que todos possam sentir as emoções sentidas por mim e aprender as lições trazidas nessas páginas. Meu muito obrigado ao pajé, guerreiro, cacique, caboclo, ou melhor, ao nosso pai Flecha Certeira. Uma excelente leitura a todos. Fabiana Samanta, médium do Núcleo Umbandista e de Magia Caboclo Flecha Certeira e Pai Manuel de Arruda. Prólogo. Salve, meu irmão na luz. Pediu que eu viesse até você? Sim, Flecha Certeira. Há muito desejo ouvir sua história. Conheci-o quando fui chamado a habitar esta morada espiritual. Após receber sua permissão para que a história do amigo Sete Caveiras fosse transmitida a nosso médium, senti-me instigado a conversar com o senhor e, se permitir, também passar seu conhecimento para nosso médium. Viking, existem muitos outros espíritos que merecem ser ouvidos por você. Sim, mas nenhum deles é meu amigo, Caboclo Flecha Certeira. Estou certo de que sua história trará luz a muitos espíritos encarnados e desencarnados. Consultarei a espiritualidade maior. Pedirei permissão a Tupã Maior e a Pai Oxóssi. Voltarei assim que a tiver. Ou não. Então, diante de mim, ele volitou. Meu amigo, o Caboclo Flecha Certeira, leva a questão da hierarquia muito a sério. Por isso ele jamais começaria a contar sua história sem permissão. Não houve muita espera. 2 dias depois, ele reapareceu, volitando na minha frente. Salve, meu irmão na luz. Como prometido, vim lhe dar uma resposta. Salve, Caboclo Flecha Certeira. Sabia que o senhor só conversaria comigo se tivesse autorização. Sim, podemos conversar, mas tenho alguns pedidos a fazer. Claro, meu irmão. Usará nossos nomes sagrados e confirmados na Umbanda. Contarei o possível, mas para o que não for permitido, manterei a lei do silêncio. Compreendo perfeitamente. Sentei-me em uma pedra próxima. Meu amigo fez o mesmo e começou a narrar uma das mais belas histórias que já ouvi. Tenham todos uma excelente audioleitura. Viking. O início. Meu nome é Flecha Certeira. Sou um dos muitos caboclos que trabalham na sagrada religião de Umbanda. Em minha última existência, nasci na carne em 1394, no seio de uma floresta virgem, e em 1444, nasci para a espiritualidade, ainda nas matas. Como não conheci meus pais carnais, fui criado por meu irmão mais velho, Flecha Dourada, e por meu primo, Flecha Ligeira. Minha encarnação foi marcada por iniciações como guerreiro, caçadas e magias com os pajés da tribo. Quando nosso cacique foi chamado para servir nos campos de Tupã, os guerreiros mais antigos, juntamente com os pajés, decidiram esperar por um guerreiro apto a assumir a função. Sempre fui considerado um guerreiro inigualável, pois minha altura e minha força eram diferenciadas. Minha mira fazia jus ao meu nome, e minha flecha, quando atirada, parecia seguir meus pensamentos até atingir o alvo. Na carne, eu tinha a visão sagrada, via os espíritos das matas, das águas e de todos os tipos. Meus ouvidos também eram aguçados, era capaz de ouvir além de minha compreensão. Por conta de meus dons, os pajés da tribo me queriam sempre por perto e diziam que meu lugar era com eles.
No entanto, meu coração pertencia aos guerreiros. Na carne, jamais reneguei os dons que Tupã Maior me deu, mas não pude rejeitar o desejo de ser um guerreiro. Para mim, ser um guerreiro significava estar ao lado da aldeia, lutar por ela e por minha família, além de poder honrar os guerreiros mais velhos e minha ancestralidade. Em meu íntimo, sentia que deveria ser um guerreiro, não um pajé. Habituei-me a lutar pelo bem de todos. Lutei por mim, por meu grande amor, por minha tribo, por minha família e pela Umbanda. Quando meu irmão Flecha Dourada desencarnou, eu já havia sido iniciado como guerreiro. E depois que aprendi as magias dos pajés, foi a vez de meu primo partir. É nesse momento da vida que começa a minha verdadeira história. As iniciações. Quando eu era pequeno, Flecha Ligeira sempre deixava a Flecha Dourada e eu debaixo de uma árvore e nos mandava esperar. Ao longe, conseguíamos vê-lo se aproximar do rio onde pescávamos e se ajoelhar na margem. Ele orava à deusa dos rios e pedia licença para retirar os peixes de sua morada, a fim de alimentar nosso povo. Eu admirava o respeito que ele tinha pelas águas sagradas. Quando ele nos chamava, corríamos com nossas pequenas lanças pontiagudas. Flecha Dourada e eu costumávamos disputar quem pescava mais, mas Flecha Ligeira sempre nos advertia: pegaremos o suficiente para nos alimentar, sem competição. Durante as caçadas, ele praticava o mesmo ritual. Ajoelhava-se e pedia licença ao grande espírito das matas para retirar o alimento de nosso povo. A fé de meu primo e o respeito que ele tinha por toda a criação sempre foram exemplos para mim. Flecha Ligeira não gostava de guerras ou de desperdícios, e a sabedoria dele possibilitou minha primeira iniciação na carne. Flecha Certeira, ajoelhe-se perante a força do grande espírito das matas. Curve a cabeça e peça licença para caçarmos. Jamais casse além do necessário para seu povo. Sua pontaria deve ser certeira, pois a caça não pode sofrer por conta de uma flecha sem mira. Ajoelhado e atento às palavras de Flecha Ligeira, tive meu rosto inteiro pintado e meu corpo banhado com ervas maceradas, iniciando assim minha jornada como um bom caçador. Sentia meu corpo inteiro vibrar como nunca. Flecha Dourada sorria e dizia que agora sim, seu irmãozinho havia se tornado um caçador. Logo em minha primeira caça, recebi outra grande lição de Flecha Ligeira. Ajoelhe-se perante a caça. Agradeça pela vida dela e pela carne que nos alimentará. Diga que agora o espírito dela voltará para os ancestrais e permanecerá junto do grande espírito das matas. Naquele momento, compreendi que a vida é um ciclo. Se os animais têm vida após a morte, nós certamente também temos. Não demorou muito para que eu fosse reconhecido na aldeia como um grande caçador, pois jamais voltava de uma caçada de mãos vazias. Alguns guerreiros já me enxergavam como um futuro cacique, mas os pajés ainda me queriam ao lado deles. A iniciação seguinte se deu nas águas, na grande queda d'água. Chamávamos o local de a Queda que Canta, pois a água que descia da enorme cachoeira batia em grandes pedras e provocava um som que encantava todos. Além disso, as nuvens d'água que se constituíam lavavam tudo à sua volta. Flecha Ligeira, ao lado do pajé de nossa tribo, pintou meu rosto e meu corpo. Entreguei-lhe meu arco e minhas flechas, fui andando até o lago que se formava diante da cachoeira, mergulhei e fui nadando até a queda. Então, pude ouvir um lindo canto que me fascinou e mexeu com meus sentidos. Logo, lembrei-me das palavras do pajé. Alerte os sentidos, mas não se entregue a tudo o que ouve ou vê. Yara o receberá com seu canto sagrado. Sua missão é voltar para nós após se banhar nas águas sagradas. Ouça, sinta e aprenda com o canto das águas sagradas.
São poucos os que são recebidos por elas. Subi por algumas rochas que ficavam atrás da grande queda e não conseguia ver mais nada além da água que caía. Então me entreguei e ouvi novamente o canto de Ara. Fechei os olhos e comecei a agradecer pelo privilégio de ver e ouvir os grandes espíritos das águas. Quando o canto cessou, percebi que precisava voltar. Mergulhei na grande queda e saí nadando no lago à frente. Em seguida, avistei Flecha Ligeira e o pajé me olhando atônitos. No local onde eu emergia, havia se formado um arco-íris, e eu estava sendo abençoado pela força dele. Flecha certeira, Ara e a serpente colorida o abençoam. Sei que gosta de caçar e de ser um guerreiro, mas seu lugar está entre os pajés, afirmou o pajé de nossa aldeia. Agradeci, mas meu sangue era o de um guerreiro. Não queria ficar ao lado dos pajés. Eu ainda precisava aprender o poder dos sons da terra e das pedras que uivam. Por isso continuei minhas iniciações com os pajés, mas sempre avisando que queria ser um guerreiro. Ao longo dos anos, aprendi muito sobre as ervas que curam, mas que também matam. Aprendi que a terra e as ervas podem ser usadas para cicatrizar feridas, assim como as pedras rejuvenescem um guerreiro caído. Todavia, meu sangue era de um guerreiro, um caçador. Por isso decidi me afastar dos pajés, e Flecha Dourada me advertiu. Flecha certeira, na criação, tudo tem o seu lugar. Não é preciso abandonar os pajés para ser um guerreiro. Você pode ser os dois. Basta lutar pelo que deseja e nunca desistir. Irmão, desejo ser um guerreiro de Tupã Maior, de Jaci e do grande espírito das matas, mas os pajés dizem que não posso ser os dois. Se deseja ser um guerreiro, seja. Se deseja seguir os ensinamentos dos pajés, siga sem medo. Você pode ser o que quiser, irmão, mas precisa respeitar as leis que regem nosso povo. Quem disse que um pajé também não pode ser um guerreiro? Não conheço nenhum Flecha Dourada. Você conhece? Sim, estou olhando para ele. Seguir as leis e respeitar os pajés não o impede de ser um guerreiro. Está em seu sangue. Você jamais perderá o instinto de caça. Nesta ou em outra vida, sempre será um guerreiro. Flecha Dourada me abraçou e pediu que eu fosse feliz. Foi a última vez que o vi na carne. Ele saiu para caçar e não foi mais visto. Os dias se passaram e começamos a ficar preocupados com Flecha Dourada, pois já era tempo dele voltar. Decidi pedir ao pajé que me liberasse para sair em busca de meu irmão. Flecha certeira, respondeu o pajé. Flecha Dourada está mais vivo que nunca, mas não está mais ao nosso alcance. Venha, preciso mostrar algo a você. Sem entender muito bem as palavras do pajé, segui-o prontamente até sua oca. Lá, ele pegou diversas penas e começou a entoar um canto. Sentei-me e fiquei observando. Então ele as distribuiu ao meu redor e me ofereceu um pouco de água. Enquanto bebia a água, senti que as penas começavam a flutuar à minha frente, libertando meu espírito para voar. Como isso seria possível? Pensei. Quando despertei, o pajé me disse: assim como as águas e a serpente colorida, as penas sagradas também falam com você. Desperte o grande pajé, pois o guerreiro já vive em você. Não posso lhe ensinar mais que isso. Sua busca precisa começar. Vá com Tupã. Ainda sem entender, levantei-me e saí da oca do pajé. Flecha Ligeira, os outros guerreiros e toda a tribo estavam diante de mim. Jandiara, uma linda indígena que também desejava ser guerreira, mas que fora reprimida por quase toda a aldeia, exceto por mim, Flecha Ligeira e Flecha Dourada, correu para me abraçar e disse:
As matas clamam por seu mais certeiro caçador. Venha, vamos encontrar Flecha Dourada. Senti um frio na espinha e naquele momento entendi as palavras do pajé. As penas haviam sido mais uma iniciação. Flecha Dourada não estava mais encarnado, mas só o pajé e eu sabíamos. Retribuí o abraço de Jandiara e falei: finalmente sou um pajé, mas também sou um guerreiro. Se as matas nos chamam, encontraremos Flecha Dourada. Soltamos nosso grito de guerra e eu atirei uma flecha para o alto pela primeira vez, gesto que acabou se tornando minha marca na carne e no espírito. Naquele instante, o pajé mais velho percebeu que toda a aldeia me enxergava como uma referência, assim como viam Flecha Ligeira. Embora me quisesse ao seu lado, o pajé sabia que, cedo ou tarde, Flecha Ligeira e eu lideraríamos a comunidade lado a lado. O pajé nos abençoou e em seguida partimos em busca de Flecha Dourada. O Caçador de Almas. Durante a busca por Flecha Dourada, Flecha Ligeira se aproximou de mim e indagou: o pajé diz que você já é um deles? Não com essas palavras, mas disse que minha busca precisava começar. Então, somente quando concluir sua busca, será um pajé. O problema é que não sei se quero concluir minha busca, pois temo o que me espera. Estaremos juntos, irmão. Não tema. Dividimos nosso grupo em duas frentes para que pudéssemos cobrir mais terreno. Meu instinto de caça estava mais alerta e meus sentidos aguçados. Eu era capaz de ouvir os pássaros e as árvores que me indicavam qual caminho seguir. Flecha Certeira, o que aconteceu na oca do pajé? Perguntou Jandiara. Você está diferente. Jandiara, mesmo sem conseguir me lembrar, temo pelo que ouvi e vi. Como é possível temer algo que viu e não lembra? Confia em mim, Jandiara. Daria minha vida por você, por Flecha Ligeira e por Flecha Dourada. Pois se não fosse por vocês três, eu jamais estaria com meu arco e minhas flechas. Entenda, sinto algo que não sei explicar, confessou Flecha Certeira. Temo pelo que sinto, mas sei que em breve tudo será compreendido. Confio em você. Logo iremos descobrir o que você viu, mas não sabe se viu. Ela seguiu andando mais rapidamente à minha frente, olhou para trás e sorriu de modo carinhoso. Também acelerei e logo avistei um cenário que me fez tremer. Olhem! Exclamei apontando. O arco e as flechas de Flecha Dourada. Sinto o cheiro de sangue. Vasculhem a área. De nada adiantou. Nada encontramos. Se Flecha Dourada tiver sido abatido por inimigos ou por uma caça, onde está o corpo dele? Perguntei desesperado. Cabisbaixos, ninguém falava nada. Meu amigo Mata Virgem aproximou-se e disse: Flecha Certeira, caso ele tenha sido abatido, o corpo pode ter sido arrastado para o rio. Flecha Ligeira, diga-me, existem tribos inimigas nos arredores? Questionei irritado. Sim, há 3 dias daqui. Mas o que deseja com essa informação? Declarar uma guerra sem ter qualquer certeza? Foi isso que lhe ensinei? Foi isso que aprendeu comigo e com os pajés? Use seus instintos, cante com a água e com as matas, liberte seu espírito. Jandiara me abraçou, me deu um pouco de água, esperou que eu me acalmasse e disse: Levante-se, guerreiro, lidere-nos. Precisamos do guerreiro que existe em você. Precisamos de nosso melhor caçador. Jandiara estava tão perdida quanto todos os outros. Todavia, seu olhar austero e sua fibra moral me ajudaram a recobrar os instintos de caça. Olhei à volta em busca de sinais, como galhos quebrados que indicassem uma luta ou um ataque traiçoeiro. Eu analisava cada detalhe, pois mesmo depois de dias, meu instinto era diferenciado. Os outros guerreiros ficaram me observando, até que parei de procurar. Sentei-me e comecei a ouvir os sons das matas e das águas dos rios. Logo,
Os espíritos das matas e das águas estavam ao nosso redor. Como eu podia vê-los e ouvi-los, perguntei por Flecha Dourada, mas não obtive resposta. Apenas agradeci, pois entendi que não podiam me responder. No entanto, deixaram uma pista e todos olharam para o rio. Levantei-me e corri na direção do rio. Procuramos por toda a margem, até que encontramos o corpo de meu irmão. O corpo tinha sido protegido, não fora alvo de animais famintos, mas já estava em processo de decomposição. Abracei Flecha Dourada e segurei o corpo dele, enquanto os outros traziam peles para envolvê-lo. Procurei por marcas de um possível ataque traiçoeiro, mas nada encontrei. Por fim, entrei nas águas e Jandiara foi comigo. Na beira do rio, banhei-me. Com o corpo limpo, sentei-me, concentrei-me e agradeci aos espíritos. Logo pude ouvi-los. É, realmente um grande caçador de almas. Sem nada dizer, entendeu tudo. Agora vá, caçador. Retorne para os seus, pois seu irmão está vivo e o espera em outra vida. Voltamos à tribo em silêncio. Assim que chegamos à aldeia, o pajé nos recebeu e disse: Flecha Dourada vive do outro lado da vida e continua a ser um guerreiro. O corpo dele receberá as honras de um guerreiro. Afastei-me e deixei que preparassem os ritos fúnebres. No dia seguinte, após o funeral, Flecha Ligeira me chamou. Flecha Certeira, preciso entender o que aconteceu com Flecha Dourada. Como sabia que o corpo dele estava na margem do rio? Como o corpo dele ainda estava lá? O que houve com ele? Consegue me dizer? Os espíritos revelaram algo a você? Não revelaram nada, nem onde estava o corpo dele. Apenas olharam na direção do rio quando perguntei por ele. Assim deduzi que devíamos começar a busca por lá. Não havia marcas de luta, mas havia sangue. Sangue dele? Questionou Flecha Ligeira. Não sei. Como disse, os espíritos nada revelaram. Flecha Dourada estava a um dia de nossa aldeia. Como sempre respeitamos essa distância, não consigo entender por que ele deixou as flechas. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.